Oi, Dana. Como é que tá a imagem aí, Dana? Cristiano entrou. Eliane, Oi, agora tá em Full HD a tua imagem. melhorou? Barbaridade, tá uma pintura Bom, agora. Antes estava não tudo vamos, embaçado. não vamos nem ficar muito contentes. É, tá danado. Obrigada, Dana. Gente, boa noite de novo. Sejam bem-vindos. Nós estamos recomeçando a live pela terceira vez, devido às instabilidades. Espero que possamos dar continuidade, né, Cristiano? Uhum. Obrigada pela paciência de vocês, viu? A É isso Lucideia aí. voltou. Obrigada. Então vamos lá, né? Tu Vamos quer lá. recapitular? Então, só voltando então, né? A gente está tendo uma sequência de série de lives falando sobre impactos emocionais. E a gente começou a semana passada falando do encontro. Até o pessoal muitas vezes no feedback falou, mas antes, né? O que tem a ver o encontro com impactos emocionais? Porque tudo começa lá atrás já, né? De duas pessoas que se encontram. A gente falou dos encontros casuais, encontro longo, encontro a longo prazo. E daí acontece de ter um relacionamento entre as partes e a mãe, a mulher, descobre que está grávida. Daí a gente usou a expressão, né? Deu positivo e agora? Aí tem toda uma situação que acontece com esse agora, se levou um susto, se veio essa notícia com alegria, e tudo isso vai impactando o serzinho que está ali dentro do ventre da mãe. Daí, né, continuamos falando sobre a gestação, sobre a questão do nascimento, a pré-concepção, tudo que acontece antes, depois a gestação, os traumas que acontecem na gestação ou que podem acontecer, lembrando sempre que cada um tem uma história, né? Então, isso tudo impacta a criança e, de alguma forma, pode também ter nos impactados, positivo ou negativo. E é sobre essas questões que a gente vai dar continuidade ontem a gente falou, perdão, terça falamos sobre os traumas, a questão das memórias celulares, memória declarativa, memória predominante, porque tudo está entrelaçado e guardado de alguma forma nas nossas células. E todos esses acontecimentos, né, que vai nos transformar em as nossas crenças, os acontecimentos da nossa vida em adultos, né? Então, Exatamente. vamos começar, né, Cristiano? Sejam Vamos todos lá. bem-vindos. Mais uma vez, obrigada pela paciência. Se ocorrer de cair novamente, aí a gente vai deixar para a próxima Para outra semana, oportunidade. porque a É. estabilidade de hoje não tá terrível, né? Então, vamos lá. Eu estava falando antes e tive que interromper, que até os 7 anos, né, de idade, todas as experiências que passamos determinam como iremos agir na nossa vida adulta, sem ter a consciência, né? É isso que eu tinha falado antes. A infância é o período de desenvolvimento crítico, né, de constatação, reatuação, confirmação e significado em nossas vidas. Nesse período que a criança absorve tudo, devido não ter filtro, né, para separar as coisas. Então, como ela não tem esse filtro, ela absorve tudo que acontece ao redor, né, ao entorno dela ali. E dos 2 aos 7 anos, a criança começa a aflorar a imaginação e a criatividade dela. Então, é quando a gente começa a aflorar a nossa imaginação, a nossa criatividade, é dos 2 aos 7 anos. Tem pessoas que falam já que é até os 8 anos, alguns estudiosos, né? Literatura, né? Uhum. Como, como o cérebro está se formando e está se formatando, né, se conectando a muitas informações, esses aprendizados vão sendo reforçados e vai ser a percepção de mundo que a criança vai ter, então, o que você acredita sobre o mundo, sobre o amor, sobre relacionamentos, sobre dinheiro. Então, são todas essas percepções que a criança vai criando ali, né, do mundo, a percepção que ela tem sobre o mundo. E tudo isso foi muito bem definido a partir das experiências que nós passamos, né, dentro do útero da nossa mãe, que foram reforçando, digamos assim,
as nossas percepção. Quer comentar alguma coisa sobre esse assunto? Não, só trazer de uma forma assim, né, para o pessoal ter uma ideia. Gente, tanto eu como a Eliane, a gente trabalha já há algum tempo com terapia, e dentro da terapia, o que a gente acaba observando, até isso que nos motivou a trazer material para vocês, para que a gente possa falar sobre o assunto, a importância que tem o antes da gente estarmos aqui, o durante e o depois. Então, seja, muita gente não para pensar, dentro, por exemplo, da constelação familiar, a gente fala muito de ancestralidade. O que é ancestralidade? Não tem nada a ver com religião, espiritismo, coisa do gênero. É os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisa, os nossos tatas. E como tem essa memória celular que vai passando de geração em geração, a gente muitas vezes pode trazer impactos de que acontecer lá atrás já. E de honrar a família nossa lá de trás, repetindo padrões. Muitas vezes padrões na questão do dinheiro, na questão de relacionamento, na questão sei lá, insegurança. Isso tudo a gente acaba vendo na terapia. Então, isso que nos motivou tanto eu e a Eliane, a gente aprofundar ainda mais nesses assuntos, para que até possamos ajudar os nossos consulentes e pacientes a investigar e tratar a causa raiz. E o que a gente começou a perceber? Para não dizer 100%, mas 99,99999, os traumas, gente, acontece nesses primeiros tempinhos de vida, ou seja, do ventre até os 7 anos. Isso nos assusta, porque muitas vezes não é tão falado para as mulheres que querem ser mães, de ter todo esse preparo emocional, do que vai acontecer durante com ela, com o corpo, que a gente já falou nas outras lives, o impacto e as questões em volta, externas, de família, dos amigos. Nossa, tá grávida, nossa, tá muito velha, tá muito nova. Ou seja, as interferências que acontecem. E isso acaba impactando a mãe, imagine a criança. A grande maioria dos traumas. Isso a gente vê bastante aonde? Na terapia. E devido à formatação, né, o cérebro está se formatando ali, se conectando, então essas informações, os aprendizados, eles vão sendo, né, absorvidos e vai ser a percepção que a criança vai ter sobre o mundo, sobre as pessoas, né, sobre dinheiro, sobre Exatamente. amor e tudo mais. Exato. E sobre os cuidados, né? Se aquela mãe está dando carinho, o pensamento que aquela mãe tem, né? Só trazendo um detalhe que chamou tanto a minha atenção quanto da Eliane, uma grávida com pico de estresse é como se ela estivesse tomando 600 xícaras de café. Então Olha o imagine, gente, impacto. É o um impacto impacto que enorme. acontece com a mãe e com o bebê. Então E olha essa que que nos interessante. Desculpa, pode falar, Cristiano. Então, isso, gente, que a gente é bom reforçar, Helena, que o porquê que nós estamos trazendo esse assunto, né, de forma resumida, porque é vasto o material, da importância de nós, adultos, percebemos o que há insight do que pode ter acontecido lá atrás, para a gente trazer para a consciência e trazer o ressignificar. É, a Lucinéia, ela disse ali, né, para as mães que têm, acho que ela disse para ti ali, para as mães que têm filho, um atrás do outro, pode trazer muitos traumas para os dois filhos, é isso? É, acho É, que foi isso. porque na sequência o que acontece? Dependendo se, porque a gente até comentou nas outras vezes, poucos são programados, a maioria acontece. Então, É, nós seja, somos acontecimentos. então eu mesmo tenho caso na família de que a pessoa ganhou uma criança já no resguardo, né, que é a palavra dos antigos, engravidou de novo. Então, seja, olha quanta coisa ali, mal está com 1 ano de vida, já nasce mais, engravida de mais um, não dá tempo de cuidar com o que está pequenininho, já está preocupado com a gravidez. Então, olha o sistema. Lembrando que cada caso é um caso, não é diagnóstico para todos. Isso é Em importante termos ressaltar. gerais, nós estamos falando. Ela até perguntou ali qual seria a melhor época para estar se programando. Assim, Luciné, eu não acredito que existe uma melhor época. Claro, quando as pessoas elas se programam, se a gente for falar em melhor época, a gente vai, talvez nunca nem aconteça, porque tu vai ter que estar preparado emocionalmente, ver se esse ambiente está bem preparado para receber essa criança, como que está a saúde do pai e da mãe. Então tem todo esse entorno. Então imagina quantas preocupações antes de, né, de conceber esse bebê.
Então, eu não sei o que o Cristiano sabe, mas para mim não é qual a melhor época para se programar. Acho que isso o pai e a mãe sente, né? Mas quanto mais a gente lê, vai atrás, tem informações para estar nos ajudando, melhor. Porque a gente não vai criar um filho, um robô. Como a gente disse na live anterior, a gente tem que vir com traumas, e a gente vem, porque são esses impactos que nos formam como adultos, que nos influenciam na vida, que muitos vão até nos ajudar e outros não. Mas mesmo evitando, não tem como evitar, e vai acontecer de uma forma ou de outra, né? E o É, interessante aqui, que olha só, segundo a neurociência, a nossa consciência, ela se forma dos 23 aos 26 anos, você imagina? né? Ali que começa a formar a nossa consciência, segundo os estudos da neurociência. E só complementando o que a Eliane muito bem disse, ou seja, a programação é do casal, é do homem, é da mulher, ou de quem até mesmo pretende adotar uma criança, tem todo um sistema familiar em volta. A questão, porque se a gente for parar para pensar, digamos, a Eliane quer um filho e talvez a outra parte não quer. Ou eu quero, a outra parte não quer. Ou, digamos, a Lucinéia está louca para engravidar, mas o namorado, o marido, o noivo não está. Então tem que ter esse diálogo entre o casal para que possa ter Mas um aí pode ser que acerto. nem a gente falou, né, Cristiano, nas lives anteriores, mas aí acontece, porque a maioria É, de nós, a maioria, gente, nós não fomos programados, nós fomos um acontecimento, nós acontecemos. E aí vai de sermos bem recebidos, como que foi essa notícia, como que foi depois, né, desse, dessa consciência que a mãe teve sobre estar grávida ou não, tudo que vai acontecer depois. Geralmente, as mães descobrem com 2 meses, 3 meses, 4 meses de gravidez, né? Então, até a gente comentou na live anterior que antes disso, esse bebê lá no útero da mãe, ele se sente sozinho, abandonado. Também é onde pode causar sim, outros impactos na vida dele. exatamente. E só Boa pegando um gancho, noite, Ione, bem-vinda. na semana passada eu atendi uma paciente, né, que ela veio com uma situação para ser tratada, e o que ela acontece? Olha que coisa, né? Cada caso é um caso. Devido que os acontecimentos é Covid, é isolamento, é preocupação com o trabalho, essa, digamos, certa insegurança do que pode acontecer no futuro, ela falava assim para ela, eu não quero engravidar, eu não posso engravidar nessa época. O que aconteceu? Engravidou. E daí? Então, isso que a gente falou anteriormente, ou seja, o pensamento do corpo, porque ela está dizendo para o corpo, eu não quero, eu não posso, porque não dá, não está certo. Não é o momento, porque é Covid, é pandemia, estamos em época de vacinação, o esposo só está trabalhando, não sei o que vai acontecer depois com essa instabilidade, muitas vezes, né? E acontece dela engravidar. E daí? Esse é o programar emocionalmente. O como que você vai receber, estou grávida, deu positivo e agora? Aí que está o segredo. Espero ter respondido, abençoada. Não sei se a gente conseguiu te ajudar um pouquinho aí, né, É porque mas não existe um certo e errado. É o emocional que tem que estar não. preparado. E os pais sentem, né, quando recebem a notícia, então é que é difícil a gente falar qual é o momento certo para estar programando esse Sim. acontecimento. É os pais que vão sentir, cada um tem uma vivência, tem um jeito de ver a vida, né? Então não tem como a gente estar respondendo É, e outra, isso e, e precisamente. outra coisa importante que só nessa conversa já existe uma crença mental, que a gente chama de crença limitante por parte do pai, e uma crença por parte da mãe. Quando acontece de ver um serzinho, olha o impacto que dá. Então, tudo isso a Exato. gente já está contando. E outra, nós, né, segundo a literatura, a gente já vem predisposto para algumas situações. E com o decorrer do nosso viver aqui, a gente pode ou dar o gatilho para aquilo ativar ou não. Que é questões que aconteceram lá atrás, que a gente vem predisposto, ó. Se deu ruim lá atrás, como dizia assim, né? Deu ruim lá atrás, você já vem predisposto a dar ruim em algum lugar. Ou na parte da finança, na rejeição, na solidão, na depressão, num câncer. Então, ou seja, essas questões aí que a gente tem que pensar. E agora a gente vai falar um pouquinho para vocês da teoria do apego, né, que foi uma teoria desenvolvida por John Bowlby ali. E quer falar dessa teoria um pouco, Cristiano? Não, se você me permite, abençoado, você pode ir dando uns toques e a gente vai incrementando. Tá. Então agora a gente vai entrar um pouquinho na teoria do apego, tá, pessoal?
Então, a criança, ela desenvolve um laço, né, com uma figura principal de apego. Ela vai ter uma figura principal onde é formado esse apego. E ao desenvolver a sua teoria, Bowlby acreditava que apesar da criança ter várias pessoas ao seu redor, ela iria desenvolver apenas um vínculo primário mais importante, né? Que comumente é a mãe, que é o vínculo maior, né? Quando tem essa mãe presente. Ao mesmo tempo, ele sugeriu, né, que caso esse vínculo materno não fosse realizado ou fosse rompido, a criança sofreria consequências negativas em sua formação social e emocional, como a gente já também comentou um pouquinho sobre. Exatamente. Então, ou seja, só em cima dessa primeira fala sua, olha a questão do apego, né? Que é, em algumas literaturas o Bob fala do apego, do vínculo, ou seja, o vínculo que na grande maioria é o primeiro vínculo do filho com a mãe. Então já começa a se gerar um apego. E quando é Né? rompido, né, essa criança sofre consequências negativas em sua formação, tanto social quanto emocional. Então, olha a importância, né, da mãe na vida. Porque tem uma ligação muito forte, né, da mãe com o filho. Uma ligação. Então, faz todo sentido. Uma ligação, e essa ligação vai perdurar por quanto tempo? Não só a gestação, mas depois para a vida inteira, né? Porque não existe ex-filho. Exato. Então, É. nós temos os nossos pais, acontece quando você vai continuando seu pai, vai continuando sendo a mãe, e a mesma coisa com os nossos filhos, né? O restante são. Existe ex, mas ex-pai, ex-mãe, ex-filho não tem como, né? Não. Então, o vínculo é muito, o apego é muito grande, em específico com a mãe. É. E a criança deve receber cuidado contínuo durante seus primeiros anos de vida, né? E é de extrema necessidade que a criança possua essa figura de apego durante seus primeiros anos de vida. Nessa teoria que Bowlby fez, é considerado que a maternidade é praticamente inútil se for atrasada depois dos 3 anos de idade. Caso a criança seja privada do cuidado durante seus primeiros anos, ela pode sofrer consequências irreversíveis em sua formação emocional. Então, ou seja, ele fala que os cuidados necessários nesse comecinho. E hoje, digamos, vamos pegar o exemplo de hoje. Hoje, então, aí que vem a questão, né, de existe programação, não existe, mas se você tem uma consciência, um emocional preparado para que, ó, se eu vou engravidar, eu tenho que ter consciência que vou ter que cuidar dessa criança. Não ficar só aqueles meses de licença maternidade, muitas vezes, né? E depois ter que voltar correndo, trabalhar novamente depois de 3 meses ou 6 meses de licença, e a criança ficar com outro cuidador, que ele fala bastante, né, da mãe, que é o maior vínculo, os pais, né, a mãe e o pai, e os cuidadores. Então, olha, aí já começa todo o emaranhado, que querendo ou não, pode impactar na vida positiva ou não dessa criança. E aí ele diz, né, que é uma consequência que, caso ocorra esse afastamento, então seria o desenvolvimento de delinquência, agressividade e depressão. Então, ou até mesmo traços de psicopatia sem afeto. Então, todo esse Imagina, afastamento, dentro desse afeto ali da teoria do afeto que a gente está falando, o pode apego, né? acontecer tudo isso. Então, são coisas fortes, né? Então, tem pessoas que elas têm traços de psicopatia, essa agressividade, são depressivas, às vezes ocorre casos de delinquências, pode estar ligado a essa teoria do apego, né, que foi desenvolvida por John Bowlby. Exatamente. E E dele tem vai as falando. vivências. Desculpa, pode Uhum. falar. Não, dele vai falando das vivências, depois você vai falando, a gente vai trocando ideias, né? Sobre os tipos de apego que ele traz no estudo dele. Ah, depois a gente fala das características do apego. Sim, sim, eu só estou Isso, falando um perfeito. pouquinho aqui para a gente entrar ali, tá? As vivências com o cuidador influenciam no seu comportamento e pensamentos. As Olha aí. crianças, a partir de um certo momento, começam a identificar as atitudes e se espelhar em seus cuidadores. O cuidador principal é o que terá maior influência sobre o comportamento da criança em campos como relacionamentos sociais e expectativas sobre si mesma. A qualidade do vínculo entre a criança e o cuidador influencia diretamente em como será o modelo interno de funcionamento. Caso esse vínculo, né, seja positivo, os pais
estejam e sejam pais presentes na vida da criança, se mostrem empáticos em situações de estresse, a criança irá desenvolver uma personalidade mais autoconfiante e segura. Ao contrário, se isso for negativo, a criança desenvolve insegurança e dependência dos outros, né? A gente colocou ali cuidador, porque às vezes a criança não tem a presença do pai e da mãe, mas pode ser um avô, uma tia ou alguém, né, que fez, Uma que está babá, cuidando creche. e tudo influencia. Então ela vai ter sempre alguém que vai ser o vínculo dela de apego, a pessoa que está mais próxima, que está mais presente, que tem aqueles cuidados, digamos assim, né? Uhum. Perfeito. E aí agora a gente vai entrar nas características do apego. Vou deixar para te falar um pouquinho, Cristiano. Uhum. Então, beleza. Então, novamente, então, só reforçando, gente, olha a importância que tem esses detalhes, que parece meio, não, mas isso não influencia, influencia muito. E sempre frisando o nosso trabalho, a gente vê muito isso e percebe, sente na terapia. Então, depois de adulto, você começa a ter os emaranhados da vida e começa lá da depressão, a ansiedade, a gente vai falar daqui a pouco do apego, que também pode ocasionar um dos apegos à ansiedade, né? Então, ou seja, a grande parte dos impactos emocionais acontece ou na gestação, antes da gestação, na gestação, durante a gestação e depois da gestação. Olha que coisa. É, exatamente. E daí a gente vai E esses, começar a falar. então, esses apegos, eles têm características, né? Que agora que a gente vai falar. Eu vou só relatar um pouquinho aqui rápido, depois o Cristiano fala um pouco, eu falo outro, que são, quais são essas características de apego? O apego seguro, o estilo de apego evitante, apego ambivalente ou ansioso, e tem o apego lá desorganizado. Então, são várias características que tem dentro dessa teoria do apego, né? Quer falar do apego seguro, Cristiano? Só resumindo o apego seguro, né, para ficar talvez até de forma fácil para o pessoal entender. Então a própria palavra já diz, né, apego seguro, aquela questão ou aquela vivência, né, com que o bebê, com a criança se sente com os cuidadores ou com os pais, ou seja, um ambiente de harmonia, um ambiente de tranquilidade, um ambiente de diálogo, um ambiente de que a criança percebe ali o relacionamento dos pais, o relacionamento da família como um todo, se essa família é unida ou não, ou seja, então olha a estrutura que tem por trás a criança, a gente sabe hoje, muito esperta, está atenta a tudo. Ela só está recebendo informação. Os primeiros 7 anos, E recebe, absorvendo. recebe, recebe, absorvendo. Recebe e absorve. Absorve, absorve. Olha, mas quem tem essa característica de apego seguro tende a ter opiniões positivas sobre si mesmas e sobre seus parceiros e seus relacionamentos no futuro. E elas relatam maior satisfação em harmonia em seus relacionamentos, como eu falei, né? São pessoas seguras, sentem-se confortáveis tanto com a intimidade quanto com a independência. E a separação, caso venha a ocorrer, não é encarada como negativa, mas como natural para as pessoas que possuem essa característica do apego seguro. Perfeito. E um outro detalhe, né, Helene, com a sua permissão, quando a gente falar, porque na leitura do Bowlby, ele fala bastante intimidade. Intimidade, né, só para ficar bem certinho para quem está nos ouvindo e quem irá nos assistir depois, intimidade não tem nada a ver com um relacionamento do sexual. A intimidade é o Isso, vínculo que se tem com a pessoa dessa intimidade, né, isso, a dessa troca de vivência, né? intimidades. Ou seja, a Isso aí. intimidade que um bebê tem com sua mãe, porque o que acontece? O que a leitura diz? As leituras, né? Os primeiros 3 anos de vida, o vínculo maior do bebê é com a mãe. Perdão, de 4 anos em diante, a criança começa a perceber, opa, a mamãe não é só minha, a mamãe tem o papai, a mamãe tem o namorado, a mamãe tem isso, a mamãe tem aquilo. Ou seja, ela começa a ter uma percepção de que não sou exclusiva da mamãe, tem outras pessoas E ali nem do também, papai, né? Porque quando e tem a nem mãe e do o papai. pai, começa a olhar que também o papai não é só Exatamente. meu, né? Então, são os dois quando tem a Exatamente. convivência do pai e da mãe. E também a gente tem o estilo de apego evitante, né? Esse estilo de apego, eles desejam um alto nível de independência, né? O desejo de independência frequentemente aparece como uma tentativa de evitar completamente o apego. Eles não são afissurados, eles não querem ter contato com nenhum tipo de apego com ninguém. Então, eles veem a si mesmo como pessoas autossuficientes e invulneráveis. As pessoas com um estilo de apego evitante, né? As crianças que têm fica dentro desse ambiente, elas têm essas características.
a sentimentos associados com estar como estar intimamente ligados a outro. Elas evitam isso daí e muitas vezes negam necessitar de relações íntimas. Aí aqui a gente está Uhum. falando da relação íntima mesmo. Então, pessoas com essas características, muitas vezes elas chegam a negar essa necessidade na vida delas. Então, elas Perfeito. procuram a independência, né? Independência em tudo e elas se sentem invulneráveis, autossuficientes. Então, elas evitam esse apego. Perfeito. Isso aí. E temos também o apego, né, que é o apego ansioso, ambivalente, né? Eles buscam por alto esse, olha que diferença já, né? Esse diferente do evitante, eles já buscam por um alto nível de intimidade, de aprovação e receptividade de seus parceiros, e essas pessoas muitas vezes valorizam a intimidade a tal ponto que se tornam excessivamente dependentes de seus relacionamentos, né? De tanto que elas querem essa intimidade ali. Sejam eles relacionamentos de amizade ou relacionamentos amorosos. Uhum. Frequentemente duvidam do seu valor como parceiros e culpam-se, né? Elas sempre estão se culpando pela falta de receptividade de seus parceiros, tanto na amizade quanto na vida amorosa, né? E tem dependência extrema, são pessoas que têm dependência extrema, completamente diferente do anterior, né? Pessoas com esse tipo de comportamento costumam praticar chantagem emocional, deixando bem claro que não é todos, né? Algumas pessoas com esse tipo de comportamento podem só vir praticar chantagem emocional para conseguir o que elas desejam. Então, elas usam da chantagem emocional. Inclusive, em casos mais graves, existem pessoas que elas chegam a ameaçar o outro de morte. Olha que loucura. Né? Sim, Então, algumas pessoas, não generalizando, elas com esse tipo de apego, elas costumam ter esse tipo de comportamento. exatamente. Então, a própria palavra diz, então, veja, tem apegos saudáveis, apegos não tão saudáveis, mas é uma forma que o Bowlby, né, que é um grande especialista nessa área da teoria do apego, ele começou a notar dentro dos atendimentos, dentro dos casos que ele catalogou, e percebeu esses tipos de apego. Ou seja, quando tem essa questão, o que está o caminho para que se tenha um apego seguro. Então, se veja, falamos do ansioso, da questão do não chegar muito perto, daqui a pouco a gente vai falar do desorganizado. Então, tudo isso ele foi montando e isso acontece na criança e depois vai crescendo e vai a tendência ao quê? A aumentar Vai essas passar para situações. a vida adulta, né? Tanto que chega a falar assim, esse aqui que tem um apego ambivalente e ansioso, que é o ansioso, ele chega a usar de chantagem emocional para conseguir o que ele quer. E em alguns casos, ele chega até a ameaçar de morte, né? Para te ver o tipo de comportamentos que o apego pode gerar. E o que acontece também dentro desse tipo de apego? A separação ou afastamento do cuidador causa ansiedade, né? Por isso que ele é o apego do ansioso ou ambivalente. Quando ocorre a separação, a criança tenta de alguma forma não se afastar da sua figura de apego. Então, chorando e reclamando, né, da ausência do cuidador. Depois que o cuidador se vai, a criança passa a ficar desinteressada por qualquer coisa e ela não interage normalmente com as outras pessoas que estão ali em sua volta. Com o tempo, isso passa, vai mudando e ela começa a retomar as interações. Então, ela começa a interagir com as pessoas. No retorno da figura de apego, né, digamos, se foi a mãe que deixou ela ali numa escolinha, teve que ter essa separação dela, então no retorno da figura do apego dessa criança, ela irá rejeitar essa figura, mostrando fortes sinais de raiva, tipo, se eu tô, né, tô com raiva, tu me abandonou, me deixou aqui, se sentiu abandonada. São vários os fatores que podem influenciar em como será essa reação, sendo algum deles a idade, o tempo, de afastamento, né, e qualidade do ambiente onde a criança vive. Então, assim, o ambiente onde a criança vive também vai influenciar muito nesse tipo de comportamento dela. Caso esse afastamento seja muito intenso, ou até mesmo um abandono, né, como ocorre com várias pessoas, isso pode gerar um trauma na criança, fazendo com que ela tenha dificuldades em seus relacionamentos futuros. Né? Isso aí dentro do apego ambivalente ou ansioso.
E, por fim, tem as pessoas com apego desorganizado. Quer falar um pouquinho sobre esse tipo de apego, Sim. Cristiano? Vou só ver como é que está. Gente, por enquanto, para vocês que estão nos ouvindo, está fazendo sentido? Estou falando muito rápido, né? Estão Porque falando rápido, a nossa voz está indo bem para vocês, a nossa imagem. Parece que agora o Instagram estabilizou. Tomara que isso tomara. continue. Então, só dá um feedback para nós se está fazendo sentido. Essa questão, assim, que muitas vezes não é tão falada, né? A gente está trazendo um assunto aí para trazer conhecimento, poder estar debatendo também com vocês. Lembrando que não é aula, são resumo do resumo para a gente poder estar passando informações para vocês. A gente está entendendo um pouquinho o nosso emocional, os nossos comportamentos, saber É, da onde que vem, saber que tudo sim tem um sentido, né? E não é é coisa tanto. inventada, foram coisas estudadas, catalogadas, comprovadas cientificamente. E olha que interessante, né? Como o Brasil é o país mais ansioso do mundo, o Bowlby também já teve essa sacada, digamos assim, né? Esse tipo de apego ansioso acontece aonde? Brasil. Não é que acontece só no Brasil, né? Mas A grande. nós brasileiros, a maioria de nós se encaixamos nesse tipo de apego. Nós temos um pouquinho de todos eles, Sim, mas a exato. maioria de nós como que fala, nos entendemos ali dentro desse tipo de apego, o ansioso e o ambivalente, né? Onde Até nós para. nos identificamos mais, digamos assim. O Brasil, ele se encaixa melhor nesse dali, devido à maioria das pessoas se identificar com esse tipo de apego. Sim. E aí, por fim, né, a gente tem pessoas com apego desorganizado. Como é que tá ali o retorno das pessoas? Tá ok? A Ione que está ótimo, muito bom. A Dana é excelente. Então, acho que, graças a Deus, está funcionando aí a nossa voz, a nossa imagem. Obrigada, gurias. Então vamos lá, né? Com um apego desorganizado, o nome já fala, né? Tá tudo Exato. Tá desestruturado ali, né? bagunçado. Tá tudo bagunçado. Então esse tipo de apego, ele tem sentimentos mistos, tá? Sobre relacionamentos íntimos. Por um lado, eles desejam ter relações emocionalmente íntimas. Por outro lado, eles tendem a se sentir desconfortáveis, né? Com a intimidade emocional. Então, uma hora eles querem, outra hora eles não querem. E esses sentimentos mistos são combinados com, às vezes, inconscientemente, né, opiniões negativas sobre si mesma e seus parceiros ou parceiras, né, esse tipo de apego. E geralmente essas pessoas, elas veem a si mesmas como indigna, elas se sentem indigna da receptividade de seus parceiros, dos seus relacionamentos, seja eles de amizade, né, ou relacionamento amoroso ali. E não confia na intenção deles, principalmente em relacionamento amoroso. Elas não confiam nas intenções deles, né? Crianças que tiveram experiências negativas e apresentaram um comportamento contraditório relacionado a situações de separação, essas crianças possuem um comportamento impulsivo, desculpa, envolvendo apreensão durante as interações com o ambiente. Elas expressam raiva, confusão facial ou expressões de perturbação, né? Pessoas desse padrão também, elas não acreditam nas intenções do parceiro, mesmo quando são boas. Então, assim, mesmo quando é boa, elas não acreditam. Então, elas são todas desorganizadas. Uma hora quer uma coisa, outra hora elas querem outra. Quer falar um É, pouquinho aí? e uma coisa que interessante também que acontece, daí a gente acaba muitas vezes até pegando o gancho na terapia, que esse desorganizado, na verdade, é aquela meio insegurança, né? Ou seja, vou chegar próximo daquela pessoa, não vou. Quero, mas ao mesmo tempo não quero. Então fica aquela dúvida e quem acaba sofrendo mais é a pessoa. E onde que acontece a grande maioria começa lá na primeira infância. Então olha a importância desses primeiros 7 anos na vida de uma criança e na nossa vida. Então, ou seja, se muitas pessoas, até a gente vai comentar depois, só adiantando, né? O que nós lembramos da nossa infância? Será que a nossa infância, nesses primeiros 7 anos, foi boa, não foi boa? Será que nós, Expectativas, as, experiências, né, que nós as tivemos. Quais foram experiências, as experiências? Até para vocês ir exato, pensando como é que foi, para depois a gente bater o bate-papo aí, para ver é, qual que vocês se identificaram, como foi a experiência de vocês, né? é, A gente não para pensar, mas são coisas que fazem muita importância na nossa vida. E dentro desse contexto todo que nós falamos, da teoria do apego, lá do 0 aos 7 anos, né, de idade,
O nosso cérebro, ele biologicamente, então o nosso cérebro tem predisposição em focar no negativo para a nossa sobrevivência. Então, devido a tudo que nós vivemos, né, antes da nossa concepção, durante e depois, então o nosso cérebro ele tem a predisposição em focar no negativo para a nossa sobrevivência. Isso a gente vive no dia a dia, a gente sabe que é bem assim mesmo que funciona, né? E quando o cérebro foca naquilo que é perigoso e pode detectar uma ameaça à sua integridade física e emocional, ele foca naquilo e armazena como um alerta, né? Então, é por isso que a gente foca mais nessa negatividade, até quando criança, porque a gente é como um alerta. Um exemplo, não se aproxime disso, não faça isso, né? É perigoso, é uma forma de Quantos nos não, né? proteger, Quantos não? de Não põe nos a mão na tomada, ó o fogo. então, assim, né, a gente vai crescendo nisso e a gente está a gente recebe tantos nãos na vida quando a gente é criança, que você para pra pensar, não pode isso, não pode aquilo, não, 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 né? Então a gente cria essa negatividade, é o que a gente dá mais, o cérebro nosso dá mais importância, mas ao mesmo tempo é para nos criar um alerta, é como se fosse um tipo de proteção, né? Mas na vida adulta, isso realmente é um problema muito grande, né? Quando a gente chega na nossa fase adulta, isso é um problema muito grande. Essa é uma má notícia. E a boa notícia é que através da neuroplasticidade, que é um termo utilizado na neurociência, né, que ajuda o cérebro a fazer novas conexões, ou seja, tudo que você pratica muito no seu cérebro, inclusive fisicamente, ele cresce e se desenvolve, e as áreas que você não trabalha, ela não se expande. Então, tudo aquilo que a gente foca, né, que a gente às vezes fala, foca naquilo que tu quer, não desiste, vai lá. Então, as coisas crescem, elas se expandem, e o que a gente deixa de lado acaba sendo esquecido, né? Então, ou seja, não vai ter crescimento naquele lado, naquela parte ali. Com a prática na terapia, existem muitos caminhos para fazer novas reconexões. Então, dentro da terapia, a gente pode fazer várias reconexões, né? E reensinarmos nosso cérebro e deixar ele focar naquilo que realmente pode ameaçar a nossa integridade física e emocional, e não só aquelas imaginações assim que vieram dos traumas que passamos. São diversos traumas que podem vir da infância, né, como a gente falou lá. Então, os traumas eles são variados, são Variado. diversos. Exato. Então, o nosso cérebro também, com a prática da terapia, existem caminhos para fazer essas novas reconexões e ensinarmos ele a focar naquilo que realmente pode ameaçar a nossa Viu, Helena, integridade física. se você me permite, o que é, ó, trazendo exemplos da terapia, né? Dentro disso que você me falou, olha que interessante. Quando a pessoa vai para uma terapia, ela vai por algo bom ou negativo? Não entendi, Cristiano. Quando, a- Quando o quando, a quê? pessoa, quando a pessoa procura terapia, será que ela está bem ou ela está mal? Geralmente ela tá mal. Pois é. E o que acontece? Ah, você vai fazer uma anamnese, uma avaliação, só vem coisa negativa. Ah, que eu não estou bem, porque todo mundo me enxerga assim, é porque está acontecendo assim, porque está acontecendo Y, está acontecendo tal situação. Ou seja, em cima do que você falou ali, a tendência da defesa, como está muito da defesa, só vai lembrando de coisa negativa. Então, o positivo acaba sendo que é amenizado. E a gente acaba lembrando só o quê? Como a gente falou na live anterior, né? Eu fiz, digamos assim, eu fiz um trabalho, 10 pessoas me elogiaram, só falou bem, mas uma veio e falou mal. Qual que eu vou dar ênfase? Uhum. Para aquela uma que falou mal. Tá dentro de nós foram programados, né? Dentro da nossa criação, como a gente falou ali, né? Para dar foco nessa coisa negativa, nas coisas negativas e não na positiva, né? Né? É a mesma coisa, né? Eu uso bastante de exemplo aqui no consultório. O próprio boletim, né? Se a gente for avaliar na nossa época, ou seja, tem 10 matérias, se tirar uma vermelha, onde que os pais vão? Por que você tirou vermelha? Em matemática, por Eu causa já do fiz, décimo. Né? mas eu já fiz isso com meus filhos, gente. Quem nunca? Quem nunca? Pois é. Então, se veja, se a gente Depois for que a gente parar, percebe, né? Em vez de focar, tem tantas outras coisas boas, mas a gente foca no ruim, porque nós tem, somos programados assim. tem nove nota boa, a gente vai direto para a vermelhinha lá. E a vermelha parece que já para atiçar, né? Chamar a atenção que coisa não tá boa. Então, seja, aí já Exatamente. gera quantos impactos pode acontecer. Então, você veja, às vezes um elogio,
Uma palavrinha pode ressignificar a vida de uma pessoa, a história de uma pessoa. E dependendo do tipo de apego que essa pessoa ela formatou nela, digamos assim, né, que ela criou enquanto ela estava ali naquela infância e trouxe para a vida adulta, isso vai impactar muito mais. Seja no apego seguro, no ambivalente, no aquele evitante, no Desorganizado. desorganizado. Então, cada um deles vai ter uma intensidade diferente, mas Exato. sempre todos eles são impactos que geram em nós, né? Todos Perfeito. nós. Então, assim, ó, existe uma boa e uma má notícia, né? Sempre tem uma boa e uma má notícia. A má notícia é que não tem como a gente apagar o que aconteceu, isso é fato, né? Não tem como. Então, não é simplesmente apagar os seus traumas. Isso, gente, não tem como apagar. É no acontecimento desses traumas que acontecem as percepções, mas tem como liberarmos essa carga emocional negativa se você estiver disposto a isso. Então, para que isso também seja liberado, a pessoa tem que estar disposta, é que nem a gente fala no nosso atendimento. Nós somos a ponte, nós estamos ali para auxiliar, né? Mas se a pessoa não estiver disposta e entregue para aquele momento realmente de mudança na vida Permitir, né? dela, ela pode fazer a terapia com quem ela quiser, todos os tipos de terapia na vida dela, que nada vai mudar, vai continuar sempre a mesma coisa, né? Uhum. Então, existem vários caminhos e técnicas para começar a adquirir uma nova percepção. Você não vai mudar o que aconteceu, porque a gente não tem como mudar, né? O que passou, passou. Mas vai ter um novo olhar. Então, a gente pode ter um novo olhar para esses traumas e impactos, né? Dar um novo significado para esse Exato. acontecimento na nossa vida. E irá se sentir, o que, que vai acontecer, né? A gente vai usar técnicas dentro da terapia, como se é utilizado, e a pessoa, claro, estando disposta a isso, o que, que vai acontecer? Ela vai se sentir mais leve, vai começar a florescer, né, a partir dos seus traumas e não mais restringir a sua vida devido a ele. Então, tu começa a ter um novo olhar, um novo significado para aqueles traumas. Porque um trauma, depois que acontece, muda fisiologicamente o seu cérebro, né? Então, ele muda fisiologicamente o nosso cérebro. Muitas pessoas dizem assim, ah, eu queria ter a vida que eu tinha antes, depois de passar por um trauma. Não tem como. Não tem. Porque não tem como a gente esquecer, né, esse trauma. O trauma já aconteceu. Já aconteceu. Mas tem como, né, como eu falei, né, a gente dá um novo sentido através das técnicas utilizadas na terapia. Então, através das técnicas utilizadas na terapia, é possível ressignificar esses acontecimentos, esses traumas, esses impactos que acontecem na nossa vida, né? Exato. E Tem outra, porque comentário ali. a Ione diz lá, esse tema de hoje está muito interessante. Eu tenho um primo que sobre isso ele é rejeitado pelo pai e pela mãe. Ele está com a avó, com o avô, ele, com a avó, né? Ele falar para que ele nasceu. Para que ele Ah, ele nasceu? fala para que que ele nasceu. Só É só sobre porque para a mãe não tem quer e a nem o mãe. pai. Olha só. Olha o que já tá gerou, eu não sei a idade dele, né, Ione, mas olha o que já gerou. Ai, chega a me dá uma coisa em mim, assim, que coisa triste isso. Olha o que já tem aí de insegurança, de rejeição, eu não sou pertencente a esse mundo, eu não pertenço coisas boas para mim, né, não sou merecedor, porque a pessoa não se sente amada, e mesmo tendo uma avó, né, cuidando, que acolheu, não tem o amor desse pai, dessa mãe, principalmente da mãe, que é um vínculo, uma conexão muito É forte que o filho o tem, apego, né? né? É o apego. Ele vai entrar dentro do tipo de apego. 12 anos. É, a Então, ou seja, mãe e o pai não quer. Ele é a então, se, rejeição completa. então, ou seja, quanta coisa aconteceu num serzinho de 12 anos de idade. Ou seja, já aconteceu, aí fica a rejeição e tantas outras Ai, questões que podem 12 acontecer. aninhos. Ai, meu Deus. É. Então você vê, gente, a importância desse acolhimento, desse vínculo. Porque o que acontece? Graças a Deus ele tem avó. Tem gente que nem vó tem. Mas o impacto negativo vai ficar o quê? O pai e a mãe não me quiseram. E, ô Ione, como é que é o aprendizado dele na escola? É tudo bem? Como é que é a convivência dele com outras crianças da idade dele, né? Como é que ele é socialmente? Tem um pequeno delay, daqui a pouco ela já. Ah, sim. E, Enquanto ela. pessoal,
Dentro do que nós falamos aqui, qual o tipo de apego vocês se identificaram? Teve algum, se por acaso vocês se identificaram, vocês quiserem compartilhar conosco? As experiências que vocês tiveram até os 7 anos, se vocês lembram, foram boas ou foram ruins? Agora a gente vai estar aberto mais para estar interagindo com vocês, tá? Isso aí. Fez sentido o que nós comentamos hoje, gente, ou não fez sentido? Se puderem dar um É, feedback aí. ficou dúvida, ficou mais confuso, o que aconteceu? Uhum. Então, aqui é o resumo do resumo do resumo, de uma forma bem superficial, só para que possamos trazer para vocês aí ah, um conhecimento a mais, né, para a gente poder pensar no nosso passado aí. E uma coisa bem importante, não se esquece nada. A gente recebe muitas vezes em terapia, eu quero esquecer meu marido, quero esquecer meu namorado. Não esquece, gente. A gente traz um novo significado. E depois, né, Cristiano, mas não vai ser agora, mas lá, acho que talvez a semana que vem, a gente vai estar criando um grupo do Telegram e para quem não tem WhatsApp, no WhatsApp, e a gente vai estar colocando alguma dessas informações que a gente falou, né, aqui lá disposto para que vocês possam baixar e ler, e se quiserem estudar mais e a fundo, né? Que nem a Ione comentou ali desse sobrinho, a importância de ter um pouco de entendimento para acolher essa criança, para entender o que está passando nessa cabecinha ali, né? Sim. É uma coisa complicada. Eu acho que o pessoal, não sei se eles estão nos ouvindo, se tem, ninguém falou nada. Ele se sente muito rejeitado, ele quer ninguém, e ninguém gosta dele. É porque acaba, a gente fala bastante em terapia, o que acontece? Às vezes acontece um fato do pai e a mãe, só que o que acontece? A nossa mente, ela generaliza. A gente fala muito isso em PNL, né? Generaliza. Então, ou seja, ninguém me ama, ninguém me quer, eu tô largado, não me sinto pertencente. Então, se um me É que, rejeitou, traz todo um circuito por é volta, que né? ali nesse caso dele ali é o pai e a mãe, né? Não é só a mãe É, ou só o pai, é os dois. Então, olha o é os impacto dois. na vida desse guri, gente. É muito grande, né? Nós já, às vezes, tendo o pai ou a mãe, ou o pai e a mãe perto, já tem os impactos da vida. Imagino quem se sente rejeitado sabendo que o pai e a mãe estão vivos ali, poderia estar com eles e eles não querem. É muito triste, né? Mas a gente não está aqui para julgar ninguém, cada um tem os seus motivos, Exato. E as daí, suas né, Eliane, vivências. trazendo também aí questões que a gente já atendeu, né? Em cima, esse exemplo, né, real aí da Ione, que está acontecendo com o primo dela, a gente também, eu, pelo menos particularmente, já atendi casos de repetição de padrão, ou seja, eu já fui rejeitado lá, quando eu tenho o meu, também vou fazer a mesma coisa, inconsciente muitas vezes. Então você veja Isso a tudo, importância da terapia. e é isso tudo que nós falamos aqui, pessoal, são coisas que são inconscientes, que são criadas lá da nossa infância, né? Em que nós desenvolvemos, e quando adulto, a gente inconsciente tem essas repetições, tem esses tipos de comportamentos. Uhum. Então a Roseli Vai diz ficar lá, gravado, Roseli, bem-vinda. a Roseli diz lá, eu não consegui assistir, mas achei muito interessante o tema, desde o início, né? A Dana Uhum. diz que a minha infância do 0 às 7 foi muito boa. A Ione, quando ele se separou, ele tinha um aninho. Ó, 12 meses, bem um pouquinho de gente. É. Obrigado por compartilhar. É Obrigada isso por aí, vocês gente. interagirem aí, pessoal, com a gente. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Ficou alguma dúvida? Fez sentido para vocês, os aprendizados? Puderem comentar aí. Se a gente puder ajudar aí em alguma resposta, fique à Né? vontade de perguntar. Ou se está acontecendo alguma coisa que vocês aí têm conhecimento, ou com vocês mesmos, né? Então, a importância antes da concepção, na concepção, durante, depois, olha quanta coisa acontece. E vou perguntar de novo, dentro dos apegos que nós falamos ali, do apego seguro, do apego ambivalente, né, e ansioso, do apego, como é o nome que eu já esqueci? O apego desorganizado, o apego evitante, qual deles vocês se identificaram, ou se identificaram um pouquinho com cada um deles, ou vai ter um ali que vocês se identificaram mais, né? Teve um que vocês ficaram, não, esse é o que eu me identifico mais, ou foi só cada um pouquinho? Uhum. Diz aí para nós.
A Lígia entrou agora, seja bem-vinda. A Pan voltou novamente. Ah, voltou. Então, só esperar um pouquinho que deve ter um pouco de delay, né? Para as pessoas talvez puderem. Ah, sim. E a gente pergunta e depois demora para Demora, chegar para eles. demora um pouquinho para chegar. E enquanto não chega, só resumindo, então, a importância do que acontece antes, da importância desses primeiros 7 anos de vida, que a maioria dos traumas e impactos emocionais acontece nesse tempo de vida, a questão dos apegos, né, com os pais, principalmente com a mãe, e tudo que acontece em sua volta. Né, a Ione trouxe a situação do primo dela, que com 1 ano a mãe e o pai deixaram ele, a avó e o vô provavelmente estão criando, hoje está com 12 anos. Então, olha quanta coisa aconteceu, né, nesse menino aí. É, ele pode pegar, ele se sente rejeitado e dentro disso ali, daqui a pouco ele pode ter criado, né, esse vínculo do apego evitante, né, já que eu sou É, rejeitado, eu é, prefiro, né, sou inseguro, eu prefiro não ter esse contato tão íntimo com as pessoas para mim não sofrer para não depois perder, com a porque eu já separação. perdi, né? É, Ou seja, como que eu vou criar bem um isso. vínculo de amizade se eu já perdi o pai com a mãe, posso perder alguém que eu possa me apegar? Como que eu vou ter um relacionamento se eu posso, a mente vai trazendo muitas vezes, né? Se eu posso vir a perder, ou porque não me amam, ou porque não vão me aceitar. Aí vem toda uma questão emocional. Olha que coisa, né, gente? E tem também, né, o ambiente, né? Às vezes a pessoa ela nasce dentro, é criada dentro do ambiente ali que os pais gritam, brigam, né? Tem agressões verbais e aí essa pessoa, essa criança cresce achando que como o meu cuidador é assim, então os meus relacionamentos também vão ser assim. Então muitas vezes as pessoas inconscientes elas entram em relacionamentos abusivos devido a elas terem convivido nesse ambiente, né? Seja ele verbal ou seja ele, né, físico, porque para a criança o que ela criou? Ah, a minha mãe e meu pai cuidam de mim, eles são pessoas agressivas. Então os meus relacionamentos também vão ser assim, que daí para mim é normal. E geralmente essas pessoas, elas, nos relacionamentos, elas entram em relacionamentos abusivos e elas têm muitas dificuldades de entrar, de sair deles, né? E daí, muitas vezes, sem querer, acaba também atraindo o relacionamento abusivo, porque os pais, inconsciente, pode acontecer de atrair, ou feminino ou masculino, de trazer, vou encontrar numa outra pessoa sem querer um homem agressivo, ou vou encontrar uma mulher agressiva. Então, pode acontecer várias situações aí. É, é verdade. Daí a Ione diz lá, ó, ele fala que era para ele ter morrido. Então já vê até a existência dele, não o impacto aumentando aí. E a gente falou, né? Mas aí no caso a gente teria que estudar mais, porque a gente não sabe. Lembra que a gente comentou lá do divino, né? Eu não deveria estar aqui, eu não queria ter vindo, né? Que tem essa parte também ali antes de vir ao mundo, mas não sei se é o caso dele pelo fato É, no, o, ocorrido, de, né? Não o dele seria. não, o dele não, porque daí geralmente isso acontece na gestação, né? É, E no caso dele já aconteceu depois de 1 aninho de idade, já ter essa, mesmo sem saber, né? Porque o ano não tem a consciência que ainda está adquirindo, mas já tem um impacto nas células dele. Então ele já tem essa questão celular. como a gente falou, né, pessoal, antes de estar formando aqui essa memória nossa, do nosso cérebro, as memórias celulares, nosso corpo tem memória, então tudo que acontece antes a gente já traz registrado conosco e vem para a vida toda, queira ou É, não, e a né? gente comentou nessa semana, na terça, né, sobre até mesmo a questão do sistema nervoso, né? Então, ou seja, vai saber como é que foi a gravidez desse abençoado de 12 anos, porque com 1 ano já o pai e a mãe abandonaram. Então, um caso a ser estudado. E é a importância das pessoas que estão próximas do acolhimento, do diálogo, para não ter essas questões. Ó, era para eu ter morrido. E eu não lembro agora se é no evitante ou é no inseguro que tem até tem aquela da criança, né, que quando a mãe está com visita, a mãe trata a criança, ai, minha princesa, meu príncipe, faz assim com a mamãe e tal, daí a visita vai embora,
a mãe começa a falar mal da criança, grita, é agressivo, né? Eu acho que entra no evitante ali, né? E Irritante. aí essa criança, ela fica perguntando assim, mas qual é a mágica que eu tenho que fazer para voltar a ser aquela mãe ou aquele pai carinhoso enquanto estava visita aqui? E aí é onde ela começa a evitar, né? Entrar, eu acho que é no evitante, se eu não estou enganada, a criar esse desejo, né, de estar longe das pessoas, porque ela não sabe qual a mágica que ela faz. Uma hora está de um jeito, outra hora os pais tratam ela de outro, e ela não sabe o que fazer. Então são coisas, muitas coisas que acontecem aí, né? Acho que não tem mais, ninguém comentou mais nada, né, Cristiano? Acredito que está tudo ok. Não sei se tem Acho alguma que coisa. A gente já vai encerrando por aqui para não ficar muito longa, né? sim, porque já tá, a gente até começou mais tarde hoje devido à instabilidade, mas que bom que deu tudo certo, né? Que bom que o pessoal estava aí com a gente, a Ione interagiu, a Dana, a Rodrigui, a Lucinéia também, né? Estava aí falando com a gente, então, e entre os outros pessoal que passou por aí, que continuou. Então, a gente vai agradecer a presença de vocês, né? Semana que vem, pessoal, a live vai ser na quarta e na sexta, tá? Devido ao feriado. Então, a gente vai fazer live na quarta e sexta. E a gente conta com a presença de vocês aí. A gente vai falar na próxima quarta-feira sobre crenças limitantes, né? Que aqui a gente falou um pouco do início das crenças, da construção do início das crenças. E aí, na quarta-feira, a gente vai falar um pouco das crenças limitadoras, digamos assim. Isso. Daí na sexta a gente vai finalizar, né, com uma prática, exercício prático. Daí a sexta vai ser uma live com exercício prático, né? Nós vamos praticar um exercício aí com vocês, se vocês quiserem estar presentes sobre é uma prática, é um exercício de prática referente à crença, né, Cristiano? Uhum. Isso aí. Então, muito interessante. Então, acredito, Eliane, que agradecendo novamente aos que continuam aí conosco, aos que passaram por aí, que Deus abençoe a cada um. Obrigado pela presença, pela compreensão, porque a estabilidade do Instagram hoje estava danada, mas graças a Deus deu certo. Foi um prazer mais uma vez estar com você e com a Eliane, com o pessoal que está nos acompanhando. Gente, muito obrigada. Vocês sempre estão aqui com a gente, interagindo, né? Para nós isso é muito importante. Se for alguma dúvida e vocês estão com vergonha de comentar depois na live, que vai ficar salvo, ou ficaram com vergonha de comentar aqui, pode nos mandar, né, Cristiano, mensagem no privado, que Privado, assim né? que a gente Isso aí. conseguir, a gente responde para vocês também, tá? Isso Então, aí. assim, muito obrigada a todos. Quarta nós estaremos de volta. Se vocês puderem deixar um feedback para nós depois da live salva, sempre é gratificante, é a forma que a gente pede para vocês, né? Para nos retribuir. Esperamos que vocês tenham gostado desse tema de hoje, que tenha entendido, feito sentido para vocês. E qualquer coisa, é só nos chamar ali no privado, se vocês não se sentirem à vontade, né, de comentar ali. A live vai ficar salva. Se vocês acharem que fez importância para o que é bom alguém que vocês conhecem ouvir esse tema que a gente passou um pouquinho aqui para vocês, compartilhem com eles, né? E estamos aí. Então, que Deus abençoe vocês. Tenham uma excelente noite, um excelente fim de semana, porque já está aí praticamente, né? Vai ter o É. feriado, então juízo, tá bom? Que Deus abençoe vocês e beijos de É, luz a todos, e viu? só aproveitando a deixa, Irene, o que você falou é importante, então, se talvez você conheça alguém que possa se beneficiar do que nós estamos passando, não a de hoje, mas as que já passaram, compartilhe com essas pessoas para elas entenderem ou trazer uma introdução, digamos assim, para ela poder se perceber na história dela da vida aí, ok? Isso aí, Então gente. agradeço e que Deus, um grande e forte abraço a todos, que Deus abençoe. Beijos. Fiquem Beijo, com Deus. Tchau, tchau. tchau, Gratidão a tchau. todos.